Olá, turma! Nessa videoaula nós iremos estudar sobre o sistema somatosensorial, o tato e as sensações térmicas. Existem 4 modalidades somatosensoriais: o tato, as sensações térmicas, que nós vamos estudar nessa videoaula, a dor e também a propriocepção, que nós vamos abordar melhor em outros assuntos dentro da nossa disciplina. Inicialmente, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Quais são os sentidos que nós conhecemos? Além disso, o que é sensação para você? É a mesma coisa que percepção? O que é uma sensação? O que é uma percepção? Quais são os sentidos que a gente tem? São algumas perguntas interessantes para vocês se fazerem, e é com base nessas respostas que a gente vai compreender o sistema somatosensorial. Então, fechando essas perguntas, se você observa esse objeto e você visualiza cores, onde é que está a cor desse objeto? Está no objeto? Está na luz? Ou está no seu cérebro? Onde é que está essa cor? Fica aí então com essa pergunta para que a gente possa entender durante o andamento dessa nossa aula. A sensação, pessoal, é a capacidade que os animais apresentam de codificar certos aspectos de energia, seja ela uma energia física ou energia química que os circundam. Então, lembra que eu sempre falo que a gente precisa interpretar os sinais do universo? É isso que o nosso sistema nervoso ele faz? A sensação é essa capacidade que a gente tem de codificar alguns aspectos de energia. E aí essa energia ela é codificada como impulsos nervosos. E é por isso que existe esses sentidos. Existem diferentes modalidades sensoriais que a gente vai observar na nossa aula de hoje. Já a percepção é a nossa capacidade de vincular os sentidos a outros aspectos da nossa existência, como a nossa própria memória e a nossa cognição. Capacidade de analisar e atribuir um significado aos nossos estímulos ambientais. Como assim, professora? Se você escuta algum som muito característico, por exemplo, uma sirene lá de ambulância, aquele som, a gente aprende, a gente lembra que aquele som ele remete a uma ambulância. Então eu sei que se eu escuto aquele som, eu tenho que ficar alerta, eu tenho que abrir o caminho, sair da frente, para que ele possa passar mais rápido. Então isso é um tipo de vinculação de sentido a alguma coisa que eu estou escutando. Então observem que sentido é diferente de percepção. A percepção é algo muito mais complexo. A percepção ela não precisa apenas desses sentidos. Ela precisa ativar os sentidos, mas ela também precisa de outros componentes envolvidos. Componentes aí do nosso sistema nervoso central, além de funções não sensoriais também. Vai ficar mais fácil a gente entender essa diferença, né, entre essa questão de sensação, do sentido que é formado, e o processo de percepção, observando alguns exemplos. O sentido da audição, ele é responsável por detectar diferentes sons. A percepção auditiva é a nossa capacidade de identificar, de apreciar ou de lembrar de uma música, por exemplo. Atribuir um significado a determinados sons, ao choro de um bebê. Se o bebê está chorando, tem algum problema com ele, então a gente se levanta, a gente vai atrás, vai procurar responder a esse estímulo. Outro exemplo, o sentido da visão. Ele detecta diversos objetos em um local, mas é a nossa percepção visual que nos ajuda a diferenciar um objeto de outro. Por exemplo, eu sei o que é uma caneta, eu consigo diferenciar ela de um caderno. Então, a gente atribui um significado àquelas estruturas. Isso aí é um tipo de percepção. Nós percebemos sinais sensoriais quando eles chegam aí ao nível de percepção consciente, mas outras vezes eles vão ser processados em um nível completamente inconsciente. Então, muitas vezes, sabe aquela questão de que você olha, mas você não vê? Então, isso é interessante. A gente vai dar significado a determinadas situações e outras não. Existe uma divisão funcional desse sistema nervoso aí sensorial, em categorias de sentido, a origem desse estímulo, uma organização geral, um sentido, quais são as modalidades sensoriais e os receptores, onde é que eles vão estar localizados, por exemplo.
Então, a gente pode dividir esse nosso sistema somatosensorial em somático e também visceral. Soma lembra corpo. Então, aqui seriam como se fossem os sentidos que são observados na superfície do nosso corpo, enquanto que o visceral seriam os sentidos que são observados no interior do nosso corpo. Esse sistema somatosensorial é subdividido em esteroceptivo, proprioceptivo e interoceptivo. Esse esteroceptivo, ele basicamente seriam os sentidos que estão aí fora do nosso corpo, eles vêm aí de fora do nosso corpo. O proprioceptivo seria próprio do corpo. Então, a gente tem algumas informações vindas do nosso próprio corpo. Isso vai nos ajudar em determinadas situações. E eu tenho os interoceptivos, que seriam justamente a questão dos órgãos viscerais. Eles ficam avisando para a gente como é que está aquela situação. O esteroceptivo, pessoal, ele é rápido, ele é discriminativo e ele é bem detalhado. A gente consegue ter uma precisão aí de informações. O proprioceptivo também é rápido e ele nos informa bastante sobre a questão dos nossos músculos, articulações e tendões, como é que eles estão. Enquanto que esse interoceptivo nos proporciona uma sensação, uma noção aí de estado funcional do nosso corpo. Gera essa sensação de bem-estar que a gente tem, ou então de mal-estar. Não sei se isso acontece com vocês, mas quando vocês estão adoecendo, você começa a se sentir de certa forma estranho. Então, seriam alguns sinais aí que os seus órgãos estão passando para o seu sistema nervoso central interpretar. O esteroceptivo também é dividido aí em geral, que seria a somestesia, e em especial, que seriam os nossos sentidos especiais. O proprioceptivo tem uma organização geral, aí a gente chama de sinestesia, relacionado à movimentação, à parte muscular, e o interoceptivo teria uma organização bem geral. Pensando aqui na modalidade sensorial, o que é que a gente pode detectar a partir desse sentido esteroceptivo aí, através da somestesia? Calor e frio, dor, tato e pressão. Os sentidos especiais, visão, audição, equilíbrio, olfação, gustação. No caso do proprioceptivo, a gente chama isso aí de propriocepção, a modalidade sensorial. Eu vou saber distinguir onde é que meus músculos estão no espaço. Se você fechar o olho agora e você estender o seu braço, o seu cérebro sabe que seu braço está para frente, está estendido, porque existem sinais que são enviados para ele, para mostrar qual é a posição do seu corpo no espaço, tanto a parte estática, né, quanto a parte aí em movimento. E no caso do interoceptivo, seria o sentido visceral. O receptor para essa questão de frio, calor, dor, tato, pressão, está no corpo inteiro, principalmente aqui na pele, nos nossos músculos. Em relação aos nossos sentidos especiais, nós temos órgãos receptores especializados para cada tipo aí de modalidade. No caso da propriocepção, nós temos receptores em músculo, em tendões e nas articulações. E no caso do nosso sentido visceral, a gente teria aí a presença desses receptores nos nossos órgãos viscerais. Pensando nesse tipo de modalidade sensorial, o que é que vai estimular? No caso, quando a gente pensa, calor e frio, eu vou detectar o calor e frio. Na verdade, o que você vai detectar é uma variação de energia térmica. A energia térmica ela vai variar e é isso que a gente vai interpretar. Variou para uma temperatura maior para uma temperatura menor. No caso da dor, o estímulo, o C, é um estímulo que tem que ser intenso e ter um potencial de causar lesão tecidual. No caso de dor e pressão, a energia mecânica, a variação de energia mecânica. Eu aumento a energia mecânica em um local ou eu diminuo a energia mecânica nesse local. No caso dos sentidos especiais, da visão, o estímulo é a luz, na audição, as ondas mecânicas sonoras, no equilíbrio, a aceleração da cabeça, na olfação, são substâncias voláteis e na gustação, substâncias químicas solúveis. No caso da propriocepção, os estímulos vão ser deformação mecânica dos músculos, ligamentos e articulações. E no caso aqui dos sentidos viscerais, a gente tem estímulos tanto mecânicos quanto estímulos químicos locais.
Uma coisa muito interessante, né, em relação ao nosso sistema somatosensorial, é que se a gente parar para pensar, os nossos sentidos, eles evoluíram. E eles evoluíram por quê? Porque a gente precisa captar as energias. E essas energias que são captadas por nossos órgãos aí de sentidos, elas geram as sensações. Então, quando a gente pensa nos sentidos especiais, nos nossos sentidos de forma geral, no caso da visão, é uma energia eletromagnética. No caso da audição, é uma energia mecânica. No caso da somestesia, que muitos livros falam que seria a sensibilidade geral do nosso corpo, a energia mecânica, a energia térmica e a energia química. Uma vez que a gente vai detectar alterações de tato, de sensações térmicas, de dor. No caso da gustação, a gente vai captar a energia química e na olfação, a energia química também. Pensando em captar, quem é que vai ajudar a gente na captação desses estímulos, né? Os receptores. Nós temos aí receptores sensoriais que variam bastante em complexidade e eles respondem a estímulos bem distintos, né, específicos. Existem receptores simples, aqui seriam neurônios com terminações nervosas livres. Eles podem possuir axônios mielinizados ou não mielinizados, tá? Lembrando que um axônio mielinizado ele auxilia na condução mais rápida desse potencial. Então, aqui a gente tem o estímulo, terminações nervosas livres, axônio aqui nesse exemplo não mielinizado. Os receptores neurais complexos, eles têm as terminações nervosas encapsuladas. Então, essas terminações nervosas, ó, elas estão envolvidas por uma cápsula de tecido conectivo. Aqui a gente observa um corpúsculo de Pacini, envolvido aí no sentido do tato. Então, a gente teria o estímulo, a terminação nervosa encapsulada, e aqui nós temos o exemplo de um axônio mielinizado. No caso da maioria dos receptores dos sentidos especiais, eles não vão ser diretamente neurônios, são células especializadas. E aí essas células especializadas liberam neurotransmissores em neurônios sensoriais, iniciando aí o processo de potencial de ação. A célula ilustrada aqui é uma célula ciliada, pilosa, encontrada na região da orelha interna. Então, aqui a gente teria o estímulo, a célula especializada, liberando neurotransmissores que atuam em um neurônio aqui sensorial. Nesse caso, com o axônio mielinizado também. Então, observem que nós temos as sensações somáticas, né, a somestesia aqui, sendo captada por diferentes tipos aí de receptores. As sensações especiais, olfação, visão, audição, gustação, tendo células especializadas que vão então interagir com neurônios em sequência, né? E vão levar esse sinal, no caso de todos, via uma fibra aferente que vai ser encaminhado então para o nosso sistema nervoso central para ser interpretado. Essa transmissão sensorial desse estímulo vai passar pela transdução pelo receptor, que vai ser responsável por transformar essa energia do ambiente, seja ela qualquer tipo de energia que a gente observou, em potenciais bioelétricos e, em seguida, em potenciais de ação. Então, olha que bonito. Os receptores, eles transduzem a mensagem do universo, basicamente. O que é que a gente tem de estímulo, de energia, como é que a gente transforma essa energia em estímulos nervosos para que a gente possa fazer a interpretação correta. E como é que isso pode acontecer? Em muitos receptores, pessoal, a gente pode fazer abertura, fechamento de receptores, de canais iônicos, e aí a gente vai converter energia mecânica, energia química, energia térmica, energia luminosa, em uma mudança de potencial de membrana. Em outros casos, que a gente também vai conhecer, a gente vai ativar aqueles mecanismos de transdução, formação de símbolos mensageiros, e dessa forma a gente modifica também o potencial de membrana. Além disso, é interessante observar que esses receptores, eles respondem a um estímulo específico, mas se a gente tiver uma intensidade muito grande de outro tipo de estímulo, eles podem dar um certo tipo de resposta. Um exemplo super clássico é a questão dos nossos fotorreceptores, que estão presentes no olho. Eles respondem à luz. Mas quando uma pessoa ela leva, por exemplo, um soco no olho, ela recebe uma energia mecânica muito grande. A gente tem uma variação de energia mecânica muito grande. Esse estímulo ele é intenso. E muitas pessoas relatam que elas veem, a gente chama assim, ver estrela, né?
Na verdade, existem ativações desses receptores, desses fotorreceptores, a esse estímulo muito forte. Então, essa mudança de potencial, aqui, por exemplo, uma área que foi deformada, variação de energia mecânica, leva à geração de um potencial receptor. Esse potencial receptor, ele pode evoluir devido à intensidade e passar daquele limiar. Existe um limiar para que a gente possa ativar esses receptores sensoriais também, tá? E aí a gente gera esse potencial receptor. Se a gente passar do limiar de excitação, a gente pode gerar um potencial de ação. Em outros casos, não vai ser necessário. Ou seja, em algumas células, esse potencial receptor, ele vai desencadear um potencial de ação que vai percorrer toda essa fibra sensorial até chegar ao sistema nervoso central. Mas em outras células, isso não vai ser necessário. Esse potencial receptor, ele influencia a secreção de alguns neurotransmissores pela célula especial, né, por essa célula receptora, e são esses neurotransmissores que atuam nos neurônios sensoriais, alterando essa atividade elétrica aí, e facilitando essa condução de impulso nervoso para o sistema nervoso central. Dentro dos nossos sistemas especiais, a gente vai conhecer algumas dessas situações. Uma outra informação interessante é que a gente faz essa transmissão sensorial utilizando fibras. Então, a gente tem as fibras que vão variar em relação ao seu calibre e também em relação à presença ou ausência de mielinização. Por exemplo, as fibras alfa, elas são aqui o grupo 1, elas são grandes e tem aqui a presença da mielina. Então, elas teriam aqui de 13 a 20 micrômetros e conduzem aí estímulos nervosos a 80 a 120 metros por segundo. Aqui a gente teria proprioceptores, músculo esquelético fazendo condução através desses tipos aí de fibras. A gente teria aqui fibras A-beta, do grupo 2, que tem cerca de 6 a 10 micrômetros de comprimento, conduzem esses impulsos nervosos de 35 a 75 metros por segundo, e conduzem, por exemplo, sinais provenientes de mecanorreceptores da pele. Nós temos as fibras A-delta, que seria grupo 3, de 1 a 5 micrômetros, que conduzem potenciais aí, esses estímulos elétricos de 5 a 300 metros por segundo, conduzem os estímulos da dor e as variações aí de sensação de temperatura. Nós temos também aqui as fibras C, tá? Grupo 4, que aí são menores, de 0,2 a 1,5 micrômetros, não tem a presença da mielina, conduzem, então, esses estímulos nervosos em baixa velocidade, cerca de 0,5 a 2 metros por segundo. E aí a gente teria sinais de dor, de temperatura e também de vibração, sendo conduzidos por esse tipo aí de fibra. No nosso sistema somatosensorial, existem diferentes vias que transduzem, né, esses sinais aí do universo. Nós vamos começar observando, de forma geral, essa divisão em sistema proprioceptivo, exteroceptivo e interoceptivo. Começando pelo sistema proprioceptivo, existem duas vias que podem acontecer. A gente pode subir pela via que vai direto aqui para o cerebelo, ou pela via que é chamada de coluna dorsal leminísco medial, ou cordão dorsal leminísco medial. A gente vai abordar também mais para frente na nossa aula melhores detalhes dessas vias. Vamos iniciar por essa via espinocerebelar, tá? A via espinocerebelar, ela acontece da seguinte forma. A gente tem, primeiro, um neurônio primário, que é chamado de aferente primário, ou neurônio de primeira ordem, tá? Que traz informação de região de músculo, de articulação, que vem aí desse sistema proprioceptivo. Nesse caso, observem que nessa via espinocerebelar, a gente tem a primeira sinapse acontecendo na região de medula espinal. Então, a gente teria a primeira sinapse, ativação do neurônio de segunda ordem, ou neurônio aí secundário. E aí esse sinal chegaria à região de cerebelo, que é uma região extremamente importante para o nosso ajuste de movimento constante. Então, a gente vai sempre comparando o movimento pretendido com o movimento executado. E a gente vai fazendo as correções necessárias. Isso a gente vai estudar melhor no nosso módulo aí de motricidade. Nesse sistema proprioceptivo, a gente também tem a via lá, coluna dorsal leminísco medial, onde a gente tem esse neurônio primário entrando aqui nessa região de medula espinal
pela região de corno dorsal, tá, pessoal? E sobe e faz a sinapse aqui na região de tronco encefálico. Aí ativa esse neurônio de segunda ordem, né, o neurônio secundário. No tronco encefálico, isso pode acontecer lá no núcleo cuneiforme ou no núcleo grácil, e a gente vai entender quando é que a gente faz sinapse em cada um desses locais, um pouco mais para frente na nossa aula. E aí esse neurônio ativado, esse neurônio de segunda ordem, ele cruza a linha média no tronco encefálico e sobe até a região de tálamo, que é um grande centro de retransmissão. E ele faz a sinapse, né, ativando esse neurônio de terceira ordem, na região ventral póstero-lateral. E aí, daqui a gente ativa esse neurônio de terceira ordem, que vai fazer projeções para a região do córtex somatosensorial primário. Então, inicialmente, a gente sobe aqui ipsilateral, a gente faz a sinapse no tronco encefálico, cruza a linha média no tronco encefálico e sobe até a região de tálamo, ventral lateral. E aí depois encaminha esse neurônio aqui para a região de córtex somatosensorial primário. Quando a gente fala do sistema esteroceptivo, que é um sistema também epicrítico, esses dois são epicríticos, eles são detalhados, a gente consegue ter informações mais detalhadas desses estímulos, né? Ele também é via coluna dorsal leminisco medial, né? Ou cordão dorsal leminisco medial. Então, a gente tem um neurônio de primeira ordem entrando aqui na medula espinal pelo corno dorsal, e ele sobe até a região de tronco encefálico, onde ele faz essa sinapse na região do núcleo grácil, do núcleo cuneiforme, por exemplo, cruza a linha média, esse neurônio aqui secundário, ele cruza a linha média no tronco encefálico e sobe até a região aqui de tálamo, no núcleo ventral póstero-lateral. E daqui, o neurônio de terceira ordem sobe até a região de córtex aqui, somatosensorial primário, tá? Esse S1. Já quando a gente fala desse sistema interoceptivo, ele é protopático, ele não é muito detalhado, a gente não consegue discriminar tão pontualmente onde é que esse estímulo está partindo. E aí a gente tem aqui um sistema que é anterolateral. Então, nesse caso, a gente vai ter os estímulos chegando até a região aqui de medula, fazendo a sinapse já nessa região de medula, no corno dorsal. E nesse caso, existe a ativação desse neurônio de segunda ordem, que vai já cruzar na medula, aqui, ó, a linha média. Cruza a linha média na medula, sobe. Pode fazer alguma sinapse aqui em tronco encefálico, tá, gente? Mas ele vai ativar esse neurônio de terceira ordem na região de tálamo, lá no núcleo ventromedial e médio distal. E aí, esse neurônio de terceira ordem, uma vez ativado, ele manda projeções para a região, principalmente aqui a região da ínsula, que é uma região ativada, principalmente quando a gente associa algo que aconteceu com a gente. Então, a nossa ínsula ela é ativada quando a gente está lembrando de alguma coisa que aconteceu com a gente, realmente. Se tiver uma pessoa te contando uma história, por exemplo, uma história triste, alguma coisa, a sua ínsula ela não fica ativada, porque você não vivenciou aquilo. Isso é interessante, pensando no nosso sistema interoceptivo. Porque muitas vezes a gente pode ter uma sensação ruim ao comer algum tipo de alimento e a gente evita esse alimento depois. Por quê? Porque a gente tem uma ativação de ínsula, a gente gera uma memória associada aí com esse tipo de situação que a gente viveu. Nós vamos ver mais detalhes dessas vias um pouco mais para frente na nossa aula. Pensando na somestesia como um todo, seria esse sentido somático oriundo aí da superfície cutânea e também do interior do nosso corpo, por exemplo, nos músculos, nos tendões e nas próprias articulações. Nós temos receptores sensoriais somestésicos distintos, várias formas e várias localizações. Vamos observar alguns aqui. A gente tem as terminações nervosas livres, que vão captar estímulos de dor, variação de temperatura e também o tato. Corpúsculo de Meissner, que responde a tato e também a pressão vibratória. Corpúsculo de Pacini, pressão vibratória. Corpúsculo de Ruffini, ao estiramento. Aqui a gente tem o disco de Merkel, tato e pressão estática. O que é uma pressão estática e o que é uma pressão vibratória?
Pressão estática é quando você pressiona e segura aquela pressão ali. A pressão vibratória, não. Se você pegar um objeto e você ficar mexendo assim, modificando, balançando de um lado para o outro, a gente gera um tipo de vibração, tá? Então, a gente tem ali uma pressão vibratória sendo formada. A gente tem aqui o bulbo de Krause, tá? Que responde a tato e temperatura. E o folículo piloso. Olha para cá, existe uma conexão, ó, uma fibra aferente espiralada nessa base do folículo. É por isso que quando a gente puxa algum tipo de pelo, a gente sente alguma sensação, né? É sensível aí ao tato. Observe que nós temos distribuições diferentes desses receptores sensoriais somestésicos. Alguns deles estão presentes majoritariamente na pele com pelos, a gente chama isso de pele hirsuta. Então, a gente teria aqui, por exemplo, o folículo piloso, né? Aqui o receptor do folículo piloso. A gente teria algumas terminações nervosas livres. Na pele sem pelos, que a gente chama de pele glabra, a gente também vai ter a ausência ou a presença de alguns tipos de receptor. A gente tem corpúsculo de Mason, né? Observem que alguns também, pessoal, eles são mais superficiais, mais perto da epiderme. Outros, eles são mais internos, né? São mais perto da região da derme. São mais profundos. Uns são mais superficiais e outros são mais profundos. Corpúsculo de Meissner mais superficial, terminações nervosas livres também e no folículo piloso. O corpúsculo de Pacini é mais profundo e também aqui o corpúsculo de Ruffin. E esses receptores, eles têm aí uma sensibilidade diferencial. Então, aqui, para ativar determinados tipos de receptores, eu posso, por exemplo, se eu espetar um prego no dedo, você vai ativar determinado tipo de receptor. Se você tocar, por exemplo, no pelo, você vai ativar determinado tipo de receptor. Se você fizer algum tipo de vibração próximo à sua pele, alguns receptores eles vão ser ativados. E uma das coisas mais interessantes em relação a esses receptores é que eles passam por um processo chamado de adaptação. Então, esses receptores cutâneos, eles se adaptam rapidamente à presença de estímulos que são inofensivos. Por exemplo, a sua roupa. Você está percebendo que sua roupa está aí no seu corpo o tempo inteiro? Não. Imagine se seu corpo tivesse que se preocupar com isso. O quanto da energia a gente ia gastar aí para se preocupar com a roupa. Então, esses processos de adaptação, eles vão variar também. Existem receptores de adaptação rápida, que são os receptores chamados de receptores fásicos. Esses receptores, eles vão enviar informações sobre a variação do estímulo, o início daquele estímulo e o final daquele estímulo. Enquanto aquele estímulo ele estiver se mantendo no mesmo nível, ele não vai informar essa informação. Então, esse estímulo ele vai estar presente, mas o receptor ele acusa como se não estivesse mais aquele estímulo. Ou seja, assim, de forma geral, esses receptores fásicos eles vão sinalizar especificamente a alteração de algum tipo de parâmetro. Assim que esse estímulo ele fica estável, aí esses receptores fásicos eles vão se adaptar a esse novo estado e vão se desligar. Não precisa mais mandar aquela mensagem. Esse tipo de resposta permite que o nosso corpo ignore as informações aí que não foram apontadas como algo que estivesse fazendo algum tipo de ameaça para a gente. Já os receptores de adaptação lenta, pessoal, seriam aqui os receptores tônicos, eles passam informações sobre a intensidade e a duração daquele estímulo. Então, esse receptor, ele informa ao cérebro continuamente sobre a presença de um estímulo. Por exemplo, os barorreceptores, que são sensíveis às variações de pressão no nosso sistema cardiovascular. Por exemplo, né? Eles são classificados nessa categoria. Então, em geral, esses estímulos que ativam esses receptores, eles são aí parâmetros necessários para que o nosso corpo ele fique monitorando de verdade. Além disso, a própria dor, os receptores para dor, eles têm uma adaptação lenta. É por isso que muitas vezes, mesmo depois que você já não está mais com aquele objeto, por exemplo, que te causou a dor, você ainda continua sentindo a dor. Imagina uma facada. Depois que a faca sai, continua a dor. Por quê? Porque o seu receptor ainda não se adaptou. Então, a gente tem um receptor de adaptação lenta. Observem aqui nessa figura. A gente tem um estímulo,
o receptor, o potencial receptor sendo formado, e caminhando, né, um pouco mais a formação de potenciais de ação nesse neurônio sensorial. Os receptores tônicos são receptores aqui de adaptação lenta, que sinalizam a duração de um estímulo. Então, o estímulo está aqui, ó, o tempo inteiro. Potencial receptor ativado, potencial de ação. Estou aqui, ó. Durante o tempo do estímulo, eu estou mandando um sinal e dizendo como é que está acontecendo. Já os receptores fásicos, olha o que é que eles fazem. Eles se adaptam rapidamente a um estímulo sustentado e se desligam. O estímulo está presente durante todo esse tempo. Então, a gente tem um retângulo aqui, mostrando todo esse tempo aqui a gente tem um estímulo. Mas observe, o potencial receptor foi formado. Observem o potencial de ação. A gente tem ele no começo. Depois, não, a gente não informa mais para o nosso sistema nervoso. Vamos observar algumas características desses receptores sensoriais somestésicos. Nós temos as terminações nervosas livres. O estímulo para elas seriam temperatura, estímulo nocivo, movimentação do pelo. A gente tem aqui elas nessa região, tá vendo? Terminações nervosas livres. Localização ao redor da raiz dos pelos, também sob a superfície da pele. A estrutura, terminações nervosas não mielinizadas. E a adaptação é variável. No caso do corpúsculo de Meissner, aqui localizado, o corpúsculo de Meissner, o estímulo seria vibração de baixa frequência e o toque leve. Está localizado nas camadas superficiais da pele, são encapsulados em um tecido conectivo. A adaptação é rápida. No caso dos corpúsculos de Pacini, localizados nessa região aqui, ó, eles respondem à vibração em alta frequência, estão nas camadas mais profundas da nossa pele, são encapsulados também com um tecido conectivo. A adaptação deles é rápida. No caso dos corpúsculos aqui de Ruffini, localizados nessa região, eles são sensíveis ao estiramento da pele. Aí eles ficam também nas camadas profundas dessa pele, são terminações nervosas basicamente alargadas. A adaptação deles é lenta. E os receptores de Merkel, nós podemos observar nessa região aqui, eles são sensíveis à pressão contínua e também a variações de textura. Ficam localizados na camada superficial da nossa pele e, como estrutura, são células epidérmicas aqui em contato sináptico com o terminal nervoso alargado. A adaptação também é lenta. Então, a gente tem diferentes tipos aí de receptores sensoriais somestésicos. Uma outra coisa muito interessante em relação a esses receptores é a formação de campos receptivos. O campo receptivo, pessoal, é uma área física abrangida por terminações de neurônios sensoriais primários. E aí eles vão fazer sinapse, né, com o neurônio de segunda ordem. Então, a gente teria aqui uma área abrangida por esse tipo de neurônio primário, aqui uma outra área, ó, abrangida por esse tipo aqui de neurônio sensorial primário, e essa outra área sendo abrangida por esse tipo aqui de neurônio sensorial primário. Observem que eles vão convergir aqui sobre um receptor sensorial secundário, que cruzou, nesse caso aqui, a linha média nessa região e subiu aqui, ó, com essas informações para o encéfalo. Então, observem que esses campos receptivos aqui dos neurônios sensoriais primários, eles podem, em determinado momento, se sobrepor. E aí isso forma um grande campo receptivo secundário. Então, esses campos receptivos, eles podem se sobrepor em determinadas situações. E a importância desse campo receptivo é a gente conseguir entender, localizar bem onde é que está esse estímulo. Por exemplo, observem, aqui a gente tem a ponta de um lápis sendo colocado nessa região central aqui dessa pele. A gente teria os potenciais receptores que são formados e os potenciais de ação que são formados também. Nesse ponto mais próximo, onde realmente o estímulo aconteceu, a gente tem uma resposta de maior magnitude, tanto para o potencial receptor quanto para o potencial de ação. Mas observem que mais para as laterais, a gente ainda capta essas informações em sinais que são diferentes, em intensidade, por exemplo. Dessa forma, a gente consegue mais ou menos localizar bem onde é que realmente aconteceu, a depender da característica desse campo receptivo. Por quê? Existem momentos onde a gente pode convergir e formar grandes campos receptivos. Nesse exemplo A aqui. A gente teria um compasso com esses pontos separados
por cerca de 20 milímetros. E aí, nesse caso, os campos receptivos aqui desses 3 neurônios sensoriais primários, eles acabam se sobrepondo, formando um grande campo receptivo secundário, tá? Nesse caso, observem que esses sinais provenientes desses neurônios sensoriais primários, eles estão sendo encaminhados, aqui ó, convergindo, para a ativação de um neurônio sensorial secundário. Tá? Então, a convergência de neurônios primários permite que estímulos sublimiares simultâneos eles se somem nesse neurônio sensorial secundário, iniciando assim um potencial de ação. Dois estímulos que ocorrem dentro desse mesmo campo receptivo aqui secundário são percebidos como um único ponto. Então, nesse caso aqui, eu não conseguiria saber que eu estou tendo ali a ativação de dois locais diferentes, porque o sinal é único, é como se tudo convergisse para o mesmo local. Então, apenas um sinal segue para o encéfalo nesse caso. Portanto, não há uma discriminação entre dois pontos nessa situação. Eu não consigo discriminar que tem dois pontos tocando aquela pele. Quando a gente tem campos receptivos pequenos, pessoal, as áreas elas são mais sensíveis. Então, quanto menos neurônios convergem, os campos receptivos secundários eles são menores, o que é muito bom para a nossa precisão. Então, nesse caso aqui, esse ponto ele vai mandar sinal via neurônio sensorial primário para ativação de um neurônio sensorial secundário. Nesse outro caso, se eu tocar nesse ponto, eu mando um sinal via outro neurônio sensorial secundário. Então, os dois estímulos ativam diferentes vias que seguem para o encéfalo. Esses dois pontos eles são percebidos como estímulos distantes, e assim há uma discriminação entre esses dois pontos. Isso é interessante porque nós temos áreas diferentes, com diferente sensibilidade. Então, onde é que a gente tem essa maior capacidade de fazer a distinção entre dois pontos? Onde a gente tiver campos receptivos menores. E nós conseguimos observar isso nessa imagem que nos mostra os diferentes locais do corpo em função do limiar médio de discriminação entre dois pontos. A gente tem uma boa discriminação na região dos nossos dedos, na região aqui ó, do nosso lábio superior, bochecha, nariz, enquanto nós temos áreas, por exemplo, como a região das costas, coxa, panturrilha, onde a gente tem uma baixíssima discriminação entre dois pontos. Então, se você tocar dois pontos próximos, você vai sentir só como se fosse um único ponto. A gente não tem uma precisão muito grande. Então, pensando nesses campos receptivos, a região ali das costas, por exemplo, tem muita convergência. Os campos receptivos, eles vão se tornar grandes, são chamados de campos receptivos ou campos receptores, tá? E dessa forma a gente tem uma menor resolução espacial. Eu tenho uma menor precisão para conseguir identificar realmente aquele local que isso está acontecendo. Na região dos dedos, a gente tem uma pouca convergência, campos receptores pequenos ou campos receptivos pequenos e, consequentemente, uma maior resolução espacial. E a nossa sensibilidade tátil, ela é observada através dessa nossa capacidade de fazer a discriminação entre dois pontos. E foi isso que tornou possível a criação do Braille, que é essa escrita aí em relevo, que tem aí cerca de 0,04 centímetros de largura e 0,6 centímetros aí de altura, para essa leitura tátil. São 63 sinais formados por pontos, a partir de um conjunto matricial. E a distância mínima entre os dois pontos, para que seja possível a identificação desses pontos, é de 2 milímetros. Então, a gente teria as várias letras, né, que podem ser detectadas simplesmente por esse toque, justamente devido a essa capacidade de discriminação entre dois pontos. Uma outra coisa extremamente importante que a gente tem dentro desse sistema sensorial é a questão das inibições laterais. Então, a gente teria um estímulo aqui inicial, o alfinete. Ele toca a pele nessa região e isso faz a estimulação local. Só que observem que para as laterais a gente ainda tem um certo tipo de estímulo. O que a gente observa aqui é a frequência de potenciais de ação, o estímulo sendo gerado em maior quantidade, em maior intensidade aqui, ó, nessa região da letra B, mas as laterais têm resposta também.
E aí, o que é que a gente observa? A resposta do neurônio primário, ela é proporcional à intensidade desse estímulo. Nessa região foi mais intensa do que nas outras. Aqui nós temos os neurônios sensoriais primários. E aí, olha que coisa interessante. A via mais próxima do estímulo, nesse caso seria a letra B, ela consegue inibir os vizinhos. Então, a gente tem aqui ela liberando neurotransmissores inibitórios, inibindo esses neurônios secundários, impedindo que eles passem sinal lá para o neurônio terciário, né, que vai se encaminhar para o sistema nervoso. E isso é interessante, porque a inibição desses neurônios laterais aumenta a nossa percepção do estímulo. A gente fala que a gente tira o ruído, a gente melhora o contraste. Então, em relação a essa questão da percepção do estímulo, observe que a gente tem uma percepção do estímulo aqui nessa região B, quando a gente está inibindo essas regiões laterais. Então, isso é extremamente importante na nossa condução de sinais, né, desses estímulos sensoriais. A intensidade desse estímulo é extremamente importante. O quanto a gente ativa em região, observem, ativa em poucos locais, um estímulo pequeno. Estímulos maiores vão recrutando maior intensidade aí de ativação de neurônios, estímulos grandes vão ativando cada vez mais. E aí a gente pode fazer aquele tipo de somação espacial, né, ativar vários pontos diferentes, ou um caso de somação temporal. Eu posso ficar no mesmo ponto, tocando várias vezes, seguidas e próximas, e aí a gente faz também uma somação temporal. Nessa imagem, a gente pode observar um estímulo, o local de transdução, a zona de gatilho para a formação de potenciais, né? E aí a gente teria aqui no final a liberação de neurotransmissores por esse terminal axonal. Nós temos um estímulo que é moderado, nessa letra A aqui, e na letra B um estímulo mais longo e mais intenso. E observem que a resposta que a gente obtém é diferente. Então, a amplitude e a duração desse potencial receptor, elas vão variar de acordo com o estímulo. Então, eu teria aqui estímulos diferentes e eu teria respostas de potencial, né, durando e também com uma amplitude diferentes. Menor estímulo, menor amplitude, menor duração desse potencial receptor. Esse potencial receptor integrado na zona de gatilho, né, e aí começa a formação desses potenciais de ação, a gente teria em estímulos menores, menor formação desses potenciais, quando comparado com um estímulo mais longo e mais intenso. A frequência dos potenciais de ação é proporcional à intensidade desse estímulo, e a duração dessa série de potenciais de ação também é proporcional à duração do estímulo. O estímulo é mais demorado, a gente vai ter mais potencial aí sendo formado nesse tempo. E, consequentemente, pessoal, a liberação de neurotransmissores varia de acordo com esse padrão aí de potenciais de ação que vão chegar nessa região axonal. Maior estímulo, maior quantidade de potencial que chega, maior liberação de neurotransmissores. Um conhecimento que é muito importante para os neurologistas e também para os dermatologistas é esse sobre os dermátomos. Os dermátomos são as áreas da pele que vão ser inervadas por fibras nervosas que se originam de um único gânglio nervoso dorsal. Então, se a gente sobrepõe grandes grupos daqueles campos receptivos, a gente tem algumas áreas que são demarcadas dentro do nosso corpo. Dermatomos cervicais, torácicos, lombares, sacros, dentre outros. E isso facilita um pouco da descoberta de qual é o potencial local onde essa lesão pode ter sido iniciada, já que essa área ela é inervada por fibras nervosas que vão se originar de um único gânglio ali naquela região. Em relação a essa somestesia ainda, pessoal, e a nossa forma de captação, né, de estímulos, a gente teria a mecanorrecepção, a termorrecepção, a nocicepção, a propriocepção, o prurido e também a questão de sensações sexuais. Na próxima aula a gente vai estudar mais sobre a questão da nocicepção. A aferência sensorial, ela traz informações sensorial da maior parte do corpo, ela entra na medula espinhal e ela segue por várias vias ascendentes até a região lá do encéfalo. Algumas informações sensoriais, elas vão diretamente para o tronco encefálico, aí via os nervos cranianos. A propriocepção é o sentido da posição e o movimento do corpo e de suas partes.
Então, a gente, na propriocepção, a gente está detectando o tempo inteiro a posição estática e dinâmica do nosso corpo e das partes dele. Lembrou aquele exemplo do braço que eu falei? Se você fechar os olhos e levantar um braço, o seu corpo vai saber que você está com um braço levantado, porque existem receptores que vão detectar essas informações. O sentido do peso do objeto também é detectado na propriocepção. Se esse objeto ele é pesado ou ele é leve. O cerebelo ele recebe informações proprioceptivas que podem não se tornar conscientes. Mas você está ali o tempo inteiro monitorando essa questão do seu corpo. Nós temos os órgãos tendinosos de Golgi e os fusos musculares, que seriam aí esses proprioceptores, e a gente vai abordar eles dentro da motricidade, tá? Então aqui eu vou só trazer algumas informações básicas. Esse órgão tendinoso de Golgi ele está localizado entre o músculo e o tendão, e ele consiste em terminações nervosas sensoriais entrelaçadas com aqui fibras de colágeno. E aí eles vão detectar justamente a tensão que está acontecendo naquela região. Já os fusos musculares, eles se encontram entre as fibras extrafusais do músculo e eles enviam informações sobre o estiramento muscular ao sistema nervoso central. Esse músculo ele estirou demais, por exemplo. Então, essas informações são enviadas por esses proprioceptores. Falando sobre a questão da sensibilidade térmica, nós temos os termorreceptores, que são responsáveis por quê? Por captar a temperatura? Não. Eles vão captar a variação nesse fluxo aí de calor ou fluxo de frio, por exemplo, nesse fluxo de energia térmica. Nós temos receptores de baixo limiar, que eles vão detectar esse fluxo aí de frio, por exemplo, menos de 25 graus Celsius. Eles são aqui, ó, terminações nervosas livres, tá? Esses termorreceptores. Eles são associados aí a fibras A delta, então fazem condução relativamente rápida. A perda de sensibilidade acontece a partir de 10 graus Celsius, então já tem um efeito anestésico quando a gente está em uma temperatura nessa faixa. A maior densidade fica na pele glabra, tanto das mãos como dos lábios, por isso que é o primeiro lugar que fica friozinho, né? As mãos e os lábios. A menor densidade na região de tronco, de cavidades bucal e também cavidade nasal. É interessante observar que, em quantidade, a gente tem muito mais receptores para o frio do que receptores para o calor. Esses receptores para a variação de fluxo de calor, eles são receptores de alto limiar, então aí de 40 a 45 graus Celsius. Estão associados a fibras do tipo C, então a condução é uma condução lenta. A maior densidade fica na pele glabra das mãos e dos lábios também. A menor densidade no tronco, nas cavidades bucal e nasal. No caso das vísceras, né, a gente vai ter condução desses sinais via medula espinhal e também vamos ter interpretação ali na região hipotalâmica, que nos ajuda a controlar nossa temperatura interna do corpo. Nesse gráfico que nos mostra o impulso por segundo, em função aqui da temperatura em graus Celsius, a gente consegue observar que temos receptores térmicos sendo ativados em diferentes situações, né, em diferentes temperaturas. Então, observe que nós temos situações de frio congelante, frio, fresco, indiferente, tépido, quente e um calor escaldante. E observe que a gente tem receptores se ativando em cada uma dessas situações. Aqui nós temos uma temperatura mais ou menos 36,5, por exemplo, a gente tem ativação tanto de receptores aqui para o frio, como uma parte de receptores para o calor. Quando a gente começa a reduzir nessa temperatura, a gente continua ativando esses receptores de frio, e chega um momento que a gente pode ativar alguns receptores de frio e dor. Então, em um frio congelante, geralmente aqui em 15 graus Celsius, algumas pessoas elas vão sentir dor, tá? Da mesma forma que quando a gente aumenta essa temperatura, a gente pode ativar receptores de calor e de dor. Dessa forma, a gente também sente dor em temperaturas elevadas. Então, esses receptores eles são ativados em diferentes situações. Então, tanto frio quanto calor, eles podem produzir dor. E é importante observar que esses receptores térmicos, eles são receptores de adaptação rápida. Complementando as vias somestésicas, tá? Essas informações sensoriais, elas podem ser encaminhadas para o nosso sistema nervoso central via um sistema anterolateral ou via um sistema aqui, coluna dorsal.
aquele nosso sistema interoceptivo, né, onde a gente não tem tanta discriminação, o que seria protopático, a gente teria sinais entrando via fibras nervosas aferentes, de receptores de dor e de temperatura, por exemplo, na região de medula espinal, fazendo uma sinapse e ativando esse neurônio sensorial secundário, né, neurônio de segunda ordem, na região de medula espinal, cruzando a linha média e subindo aqui, ó, contralateral, chegando até a região aqui do tálamo. E aí, aqui dessa região de tálamo ventromedial e médio distal, leva à ativação desse neurônio terciário, que se encaminha para a região do nosso córtex somatosensorial primário, que fica localizado no giro pós-central do córtex parietal. Quando a gente pensa naqueles outros sistemas, né, o sistema esteroceptivo e também a questão do sistema proprioceptivo, a gente teria essa fibra nervosa com alterações aí de receptores ou de variação ou de posição articular sendo ativada, trazendo essa mensagem, entrando aqui na medula espinal via corno dorsal, e aí subindo ipsilateral, tá, desse mesmo lado, e fazendo uma sinapse, levando a ativação do neurônio de segunda ordem na região de tronco encefálico. Depois, esse neurônio de segunda ordem faz sinapse na região do tálamo e ativa esse neurônio de terceira ordem aqui. Nesse caso, seria na região ventral posterolateral. Esse neurônio de terceira ordem é encaminhado para o córtex somatosensorial primário, que fica ali no giro pós-central do córtex parietal. Ampliando novamente a via cordão dorsal, leminisco medial. Ela é daquele tato epicrítico, a propriocepção e a vibração. É uma via precisa, rápida, de tato fino, ou seja, eu consigo detectar detalhes, né? Eu consigo ser precisa nesse caso, tato, vibração, discriminação entre dois pontos, propriocepção. A gente teria a entrada aqui, né, desse axônio da raiz dorsal, na região da medula espinal, e aí a gente tem ele subindo na região de medula espinal, ipsilateral, então do mesmo lado, chegando até a região do bulbo, lá no tronco encefálico, onde ele faz a sinapse e ativa esse neurônio de segunda ordem. Esse neurônio de segunda ordem, ele cruza a linha média na região do bulbo, ou seja, na região ali de tronco encefálico, e sobe via leminisco medial até essa região aqui do tálamo, né, ventral posterolateral, ativando o neurônio de terceira ordem que manda mensagem para o córtex somatosensorial primário. No caso dessa via anterolateral, né, que também é espinotalâmica, a gente teria o tato proctopático, a dor, a temperatura, a coceira. Então, aqui é o tato grosseiro, naquele tato que eu não sei determinar muito bem onde é que foi o ponto específico. É lento e também é impreciso. Condução de dor, de variação de temperatura e parte do tato grosseiro. Então, a gente teria aqui um axônio nessa região aqui de raiz dorsal da medula espinal, e aí faz a sinapse, né, nessa região. Ativa o neurônio de segunda ordem nessa região. Esse neurônio ele cruza a linha média na medula espinal, sobe contralateral via aqui trato espinotalâmico e vai até o tálamo, então onde ele faz a próxima sinapse na região ventromedial e médio dorsal, e aí ativa esse neurônio de terceira ordem que se encaminha lá para o córtex somatosensorial primário. Outra visão dessa via cordão dorsal leminisco medial, tato epicrítico, né? Propriocepção e vibração, detalhes, é preciso. A gente tem ativação dessas vias, entrada aqui na região de medula, pelo corno dorsal, subindo até a região lá de tronco encefálico, fazendo a sinapse e ativando o neurônio de segunda ordem, ou no núcleo grácil ou no núcleo cuneiforme, por exemplo. Estímulos de membros inferiores fazem essa sinapse no núcleo grácil, enquanto esses estímulos nos membros superiores fazem essa sinapse aqui, ó, no núcleo cuneiforme, tá? A questão dessas estimulações provenientes de face e pescoço, elas entram nessa região já de tronco encefálico e aí fazem sinapse aqui no núcleo principal do trigêmeo. E aí, em sequência, esses neurônios secundários ativados, eles vão seguir via leminisco medial
e vão chegar até a região do tálamo, no núcleo ventral lateral, onde eles fazem a sinapse e ativam os neurônios de terceira ordem. E esses neurônios de terceira ordem se encaminham para o nosso córtex somatosensorial primário. Quando a gente pensa na outra via, que é a via anterolateral, né, espinotalâmica, a gente tem o tato protopático, a dor e a temperatura sendo conduzidas por essa via. A gente teria aqui estímulos, por exemplo, em membros inferiores, entrando via corno dorsal, fazendo a sinapse aqui nessa região de medula espinal, ativando esse neurônio de segunda ordem, que cruza a linha média nessa região e sobe contralateral, via coluna anterolateral, tá? E se encaminha para a região talâmica. Nessa região talâmica, a gente vai ter a ativação do neurônio de terceira ordem, que vai então se encaminhar para a região do córtex somatosensorial primário. Via aqui, ó, leminisco espinal. A gente também tem esses sinais vindo da região de face e pescoço, entrando nessa região aqui de tronco encefálico, no núcleo espinal do trigêmeo e subindo também via leminisco medial, chegando até a região talâmica. Observem que nós temos uma via que sobe ipsilateral e faz o cruzamento da linha média na região de tronco encefálico, na região do bulbo, enquanto que nós temos a outra via fazendo a sinapse na região de medula espinal e fazendo o cruzamento na medula espinal e subindo contralateral. Então, quando eu tenho um tato discriminativo, propriocepção e vibração, a gente teria aqui esse neurônio sensorial primário fazendo a sinapse na região do bulbo, entrando na medula via corno dorsal, subindo aqui ipsilateral e fazendo essa sinapse aqui, ó, na região do bulbo. Nesse caso, o neurônio sensorial secundário, ele cruza a linha média aqui do corpo no bulbo e aí ele sobe em direção à região do tálamo. E aí a sinapse com o neurônio sensorial terciário acontece nessa região do tálamo. E aí esse neurônio sensorial terciário, ele vai terminar aqui nessa região do córtex somatosensorial primário. No caso, quando a gente tem nocicepção, temperatura, tato grosseiro, né, sensação irritante, temperatura, tato grosseiro, a gente teria a entrada via corno dorsal. Aí esse neurônio sensorial primário, ele faz sinapse já no corno dorsal da medula espinal. O neurônio sensorial secundário, ele cruza a linha média do corpo nessa região de medula espinal, e aí ele sobe, ó, e vai até a região do tálamo, onde ele faz sinapse, né, com o neurônio terciário. Esse neurônio terciário, ele termina na região do córtex somatosensorial. A via da dor, da temperatura e do tato grosseiro, ele cruza a linha média na medula espinal. A via do tato discriminativo, vibração e propriocepção, cruza a linha média no bulbo. As vias sensoriais fazem sinapse no tálamo e essas sensações elas são percebidas nessa região do córtex somatosensorial primário. Observe que ao cruzar a linha média, a gente tem a inversão desses sentidos. Então, o que é que eu vou detectar do lado direito? Os estímulos que estão acontecendo do lado esquerdo do seu corpo, tá? Então, o que é que eu vou detectar do lado esquerdo? Os estímulos que estão acontecendo do lado direito do seu corpo. Esse córtex somatosensorial primário, que a gente chama de S1, ele fica localizado aqui no giro pós-central do córtex parietal. É dividido em diferentes áreas, tá? E antigamente se achava que todas essas sensações somáticas, elas estavam nessa região. Mas nós também temos o córtex somatosensorial secundário, o somestésico secundário, recebe aferências do próprio córtex somatosensorial primário, tem projeções para lobo frontal, córtex insular, e a gente faz aí memória, né, aprendizado tátil também. Esse córtex somatosensorial secundário, ele é menos preciso, tá, pessoal? Para a gente fechar, uma coisa extremamente bonita é o que a gente chama de somatotopia. Nós temos um mapa do nosso corpo no nosso cérebro. Então, nessa região aqui do córtex somatosensorial, eu tenho regiões que são específicas para cada área do meu corpo. Então, a quantidade do espaço aqui nesse córtex somatosensorial dedicada a cada parte do corpo é proporcional à sensibilidade que a gente tem naquela área. Então, as áreas mais sensíveis do nosso corpo são aquelas onde a gente faz a melhor discriminação. Então, as áreas que são mais precisas. Observe que nós temos a mão e os dedos muito grandes aqui nessa imagem, a boca. Então, a gente tem a língua, a gente tem várias
regiões aqui sendo representadas. E elas não estão aqui ao acaso, tá? Então, a gente teria sinais sensoriais do lado esquerdo do corpo, chegando nessa porção. E aí a gente teria a estimulação desse local, a gente saberia que é na mão, que é no nariz, que é na boca, que é na perna, no pé. Então, de acordo com esse mapa que a gente tem impresso no nosso cérebro. E de modo interessante, o tamanho dessas regiões não é fixo. Por quê? Uma parte do corpo, se ela for mais utilizada, ela pode aumentar sua área aí nessa região do nosso cérebro, pode ter uma expansão. Por exemplo, pessoas com deficiência visual, elas aprendem a ler o braille com essa ponta do dedo, né? E aí a região vai ser ampliada nesse córtex somatosensorial, nessa região justamente onde a gente tem a detecção aí tátil dos dedos. Além disso, existe o que a gente chama de homúnculo sensorial, ou homúnculo de Penfield, que foi quem descreveu aí essas imagens, né? Que basicamente mostram uma estrutura do corpo humano nessa imagem com uma distorção de tamanho que representaria as áreas de sensibilidade sensorial. Então, a gente tem muito mais sensibilidade sensorial nos nossos dedos, na nossa mão, nos lábios e também na língua, do que comparado com outras regiões, como, por exemplo, nas pernas, nos pés, nos braços, nas costas. E é por isso que existe essa distorção. E esse homúnculo sensorial não existe apenas para o ser humano, existe para os animais também. Então, basicamente, essa distorção que acontece nesse homúnculo, ela é proporcional justamente à densidade de receptores sensoriais de tecido nervoso dedicado ao processamento de informações aí sensoriais dessas áreas. Então, observem no ser humano, dedos, mão, língua e os lábios. Enquanto a gente tem nos animais, principalmente aquela região do rosto. Bom, turma, então dessa forma a gente finaliza a nossa videoaula sobre o sistema somatosensorial, analisando aí os aspectos relacionados com o tato e as sensações térmicas.